Bom dia, meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí, né? Após falharmos uma semana, devido a algumas questões pessoais, algumas atividades extras, tivemos que adiar o estudo de quarta-feira passada, mas com a graça de Deus, do Divino Mestre Jesus e da espiritualidade, nós estamos aqui para dar continuidade de forma muito humilde, muito simples, né? Nas nossas reflexões, nas nossas análises, com esse livro magnífico, né? Caminho, Verdade e Vida. Com o auxílio de Emmanuel, né? A psicografia de Francisco Cândido Xavier, a gente vai tentando ter uma compreensão melhor, né? Dos ensinos do Cristo. E assim também tentando nos tornarmos melhores no dia a dia. Hoje nós vamos para a lição 88, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40. Essa perícope, né, esse capítulo, esse trecho em especial, está dos versículos 36 a 46. E o contexto é a oração no horto, né? Quando Jesus convida então Pedro, João e Tiago para que possam estar com ele nesse momento de oração. E o título que Emmanuel vai dar também, né, já começa a nos esclarecer. Velar com Jesus. Ou seja, vigiar, estar atento, desperto, na companhia daquela pessoa, daquele ser que nos solicitou. Nós temos que estar atento, se elas nos solicitou a vigiar, a estar com ele, nós temos que estar atento, prestar atenção, não é? Estar aberto ali para discernirmos tudo aquilo que aquela pessoa que nos solicitou precisa. Então precisamos estar atentos, despertos, para vigiarmos com ele, não é? Mas a gente vai ver que essa situação não é tão fácil assim, não devemos criticá-los, porque eles dormiram. Isso tem uma lição muito profunda, não é? Para nos ensinar e mostrar qual a distância, não é? Quão sublime é a diferença espiritual e moral do Cristo para nós que ainda estamos caminhando na evolução, não é? Então, essa oração no horto, a gente vai ver aquele cenário, ele tipifica muito bem, né? E nos revela a realidade do padrão, né? Vibratório, magnético, evolutivo, né? Da sublime mesmo, tamanha, nós podemos sublimar, elevar a potências muito elevadas, né? A espiritualidade de Jesus, a sua força espiritual, ela domina, é um magnetismo que nós aqui não fazemos a mínima ideia, só quem esteve lá presente com ele, mas nós sabemos que quando nós pensamos, nós vibramos, nós queremos estar pensando com ele, a gente já sente essa diferença, não é? Quando nós, movidos pela fé, por aquilo que nós acreditamos no Cristo, a gente sente essa força, essa energia em nós, né? Agora imagina naquele momento derradeiro, né? Naquele momento onde ele vai se abastecer, vai se encontrar, vibrar mentalmente com Deus para passar por sua prova final, não é? Então, manter-se em vigilância com ele estar, como aquela metáfora, né? A lamparina que velou a festa, da parábola das noivas, né? Aquelas que se mantiveram acesas e aquelas que esqueceram de levar, foram relapsas, né? No caso aqui não há nenhuma característica que eles foram relapsos, que eles não tentaram, é óbvio que eles tentaram, eles já se sentiam entristecidos, como o Cristo também diz, né? Sinto uma tristeza mortal nesse momento, não é? Então ele fala vigiai e orai, né, para não sucumbires na prova. Ele alerta isso antes da negação de Pedro, no capítulo 26, também no início. Mas lá no 25, ele vai alertá-los que é necessário vigiar e orar para não sucumbir à prova. Porque o que vai vir à frente, que é essa questão aqui, vai levá-los à queda. Inclusive Pedro, no 26, vai afirmar que irá com ele até a morte, e ele vai falar, não, olha, cuidado, vigia o que você fala, porque você, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, né? Então, não fostes capazes de vigiar 1 hora comigo, né?
essa passagem é magnífica, né, e nos traz muitas lições. E a leitura correspondente que Emmanuel vai fazer também nos mostra essas características. Quando nós fazemos essas análises conosco, nós estaríamos ou estamos capacitados numa situação extremamente difícil, sermos vigilantes como Cristo nos pede. Se nós tivéssemos essa capacidade, com certeza o nosso mundo estaria diferente. Porque nós sempre... o que é esse vigiar? Esse vigiar não é vigiar o Cristo, é vigiar a nós mesmos para estarmos sempre em sintonia com Ele. Não nos tornarmos dispersos. Aonde? Na mente, na consciência. Não deixar que fatores externos influenciem, né, em nossos julgamentos, em nossas análises, em nossos procedimentos. Não é? Então, vamos começar a análise de Emmanuel, né? Jesus veio à Terra acordar. Olha, porque nós achamos que estar acordado é como eu estou aqui com vocês, nós estamos, já é dia hoje, né? Não é isso. É acordar o nosso interior, é um despertamento espiritual, é o espírito que tem que se manter desperto. Acordar os homens para a vida maior, a vida do espírito, aquela que somos seres imortais, não é? Somos seres imortais, não é? Então, aqui é apenas uma passagem. E como nós estamos despertos para preparar o nosso retorno ao plano espiritual? Adormecidos, sem evoluir, sem crescer, não é? Então, o que está nos demonstrando aqui, né, que em nossas angústias, porque aquele momento era de profunda angústia. Imagine, quando Jesus avisou a eles que iria partir, não é? Que ele iria partir, iria ressuscitar ao terceiro dia, que ele ia passar por todas aquelas agruras, né? Por toda aquela violência que ele sofreu. Imagine, não é? A angústia, o sofrimento da partida do Mestre, da ausência física dele, mas a espiritual nunca deixou de ter. A presença espiritual dele, daqueles que querem estar com ele nunca deixou de estar conosco, né? Nós devemos sempre buscar a companhia solidária, uns com os outros, e como diz Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, uns com os outros e para os outros. É manter a nossa mente sempre num espírito solidário, de reciprocidade em nossas ações. Porque nós, como nós somos irmãos, não é? No sentido fraterno da colocação dessa frase, nós temos todos que estarmos despertos para velarmos uns com os outros as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos projetos, as nossas ideias, para auxiliarmos uns aos outros numa vibração uníssona, né? Uniforme, para que possamos pensar, não deixar o nosso pensamento cair o padrão vibratório. Quando cai o padrão vibratório, nós desfalecemos. Eles desfaleceram e dormiram. Mas não podemos comparar isso nas nossas relações com aquele momento da vibração. Imagine o Cristo se concentrar de forma absoluta para se sintonizar com o Pai. Imagine a energia que não estava ali, não é? Então não podemos julgá-los de forma alguma. Se Cristo os convidou, aqueles três, não é? E nós vamos ver abaixo aqui, é porque havia um motivo. E há sempre em tudo em Cristo há uma pedagogia para nos ensinar, né? Então, prossegue Emmanuel, olha, é interessante lembrar, todavia, né, que em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, olha, supremo testemunho, foi o ápice, né, da sua vida aqui, a relação de tudo que ele fez e o momento, né, que antecedia a sua partida, né? Não convidou seguidores tímidos, ou beneficiados da véspera. Não, quem já tinha no colégio apostolar já estavam ali há 3 anos com ele, já aprenderam, já se estruturaram. Se fosse outros, poderiam até sucumbir, não é? Até sucumbir no sentido literal da morte, não é? Por não suportar tamanha energia. Eles já tinham, porque eles estavam iniciando no aprendizado, no comportamento, nas ações do Cristo. Eles ainda não estavam preparados plenamente, não é? Mas não foi escolhidos por privilégio, é porque já tinham condições de enfrentar parte daquilo ali que iam viver, não é? Tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações.
Eles já tinham consciência das suas obrigações, das suas tarefas, já tinham exercido várias tarefas, várias atividades. E daqueles três ali, se a gente vê sempre na maioria das passagens, eram aqueles que estavam sempre com o Cristo, não é? Preparados para alguma atividade extra que o Cristo os levava, né? Então, espiritualmente, o Cristo sempre nos ajudou e nunca deixará, né, de nos ajudar. E ele nos ensinou, né, absolutamente sem exigir nada de nós. Ele só diz: não sois capazes de vigiar comigo 1 hora, e são 3 vezes, não é? É para demonstrar a ele e a nós, a humanidade, que ele é o nosso guia, o nosso governador espiritual, que se nós não estivermos despertos para as dificuldades que nós vamos passar no dia a dia, será difícil enfrentar isso de forma consciente, lúcida. Estar desperto é estar lúcido, é estar ciente do que se passa. Então nós não podemos deixar nos adormecer espiritualmente, não é? Sem exigir adesão de ninguém, não é? Ou fazer exigências. Jesus foi lá, falou, voltou, foi lá, falou, voltou, e depois vamos daqui, chegou a hora, não é? Então, ou seja, ele compreendeu e compreendia e continua compreendendo as nossas fraquezas e as nossas dúvidas. Por isso ele nunca julgou e nunca condenou. E por que nós condenamos os erros alheios? Nós estamos preparados para passar por esses momentos difíceis? Olha, às vezes coisas mínimas que acontecem na nossa vida, o que nós fazemos? Quando nós exasperamos, agimos com brutalidade, com violência, com agressão física e verbal, esse é o adormecer. Não é o sono que nós fechamos os olhos físicos. Esse é o adormecer, é agir contrário aos propósitos e aos ensinos do Cristo. Esse é o espírito adormecido. Não está preparado, não está harmonicamente, interiormente, né, sintonizado com ele, então comete atitudes exacerbadas, não é? Então ele compreendeu as nossas fraquezas e dúvidas, não é? Então, para a gente continuar a leitura de Emmanuel e continuar também a comentar, a refletir sobre esses aspectos, né? O que ele está dizendo? Que para que nós possamos nos manter despertos, nós temos que renovar o quê? As nossas atitudes mentais. Nós temos que trabalhar o aspecto físico, o nosso corpo, temos que cuidar dele, mas o que fortalece, o que dá sustentabilidade espiritual de estar desperto é o espírito. Então nós temos que mudar e renovar as nossas atitudes mentais. Estarmos de forma positiva, não é? Sintonizado com Cristo, com seus ensinamentos, não é? Nas obras o quê? A que seremos chamados. Então, quando formos chamados, ou quando formos convidados pela vida, por Deus, nas agruras, nas alegrias, ou nas agruras, nas dificuldades, nos sofrimentos, quando acontece algo, isso é um convite de Deus a nós mudarmos, a renovarmos as nossas atitudes mentais para enfrentarmos aquelas dificuldades. E também nas alegrias exageradas, nós podemos cometer atrocidades, nós podemos cometer deslizes graves, ações descompensadas. Então quem renova sua mente vai ter o que? Estabilidade mental e espiritual para enfrentar essas situações, não é? Ou seja, nós temos que aprender a confiar, não é? E a confiar plenamente, não é? No divino poder de Deus e do Cristo, que é o nosso guia, o nosso pastor, aquele que nos orienta para o caminho da verdade e da vida, né? Que nos dirige, que nos conduz. Ele não é o nosso condutor? Então, confiar nele é estar preparado com ele, não é? E se nós estivermos preparados intimamente com ele, nas dificuldades que nós venhamos a enfrentar no nosso dia a dia, no futuro, não é? Ou daqui a pouco, nós passarmos por sérias questões pessoais, familiares, ou coisas muito tristes que acontecer, estaremos mentalmente e psiquicamente razoavelmente preparados para enfrentar essas dificuldades, não é? Então segue, Emmanuel. Esse comentário que eu fiz, eu retirei lá do livro Vinha de Luz, um belíssimo ensino, não é?
Olha, entretanto, esses mesmos, dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. Não é? Porque o que ele... Olha a humildade do Cristo, de Jesus. Com toda a sua potencialidade, o ser crístico que habitava no Jesus de Nazaré, o homem encarnado. Ele demonstrou humildade, a lição que ele está falando é que nós precisamos uns dos outros. E se ele foi um enviado do Pai para nos guiar, ele precisa de nossa participação com ele. Nós temos que participar de suas ações, aceitar os seus convites, fortalecidos psíquica e mentalmente, para termos sucesso, para que os resultados de nossas atividades com o Cristo, com a sua pedagogia do amor, sejam resultados positivos, não é? Então, velar com Cristo, né, não implica de forma alguma, gente, a gente tem que compreender, afastamento do mundo, não. O mundo, esse habitat que nós temos, a terra, que nos foi concedida por Deus, é uma das moradas do Pai, ela é divina. Ela provém de Deus e nós também, a nossa proveniência é do Pai. Mas nós temos, não é se afastar do mundo, é se distanciar daquilo que o mundo nos suscita em ações inconvenientes, incorretas, que vão gerar conflitos, vai gerar distúrbios, não é? Inconsistências nas nossas relações do dia a dia, não é? Que podem se agravar. Então, nós temos que estar no mundo. Jesus, lá em João 16, ele falou, não, eu não peço que os tireis do mundo, porque nós viemos aqui para um objetivo, que é evoluir, que é crescer, não é? Então, não implica de forma alguma, nós não temos que afastar no mundo, nós temos que valorizar essa vida que nós temos. Agora, isso não implica que estejamos com ele, nós temos que estar com ele para estarmos no mundo preparados para enfrentar o mundo. Não é? Então prossegue Emmanuel. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua, olha, em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Então, olha como Emmanuel é sucinto. Não devemos concentrar somente naquele convite, no que ele falou aos 13. Ele está convidando a humanidade toda a se manterem despertos, porque precisamos estar despertos. A sonolência nos leva à estagnação espiritual. Então temos que estar sempre despertos, ou seja, com seus ensinos, com tudo que está relatado nos evangelhos sinóticos de João, nas cartas de Paulo e tudo que nós temos no Novo Testamento, né? Os seus ensinos, nós já podemos exercitar em nós, como ele fala também em João 16:33, tenha de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ter ânimo é estar desperto, é o espírito estando vitalizado, mesmo que o corpo possa estar com enfermidades. Se o espírito estiver vitalizado, nós vamos enfrentar as dificuldades corporais, as enfermidades do corpo, com mais coragem, com mais ânimo, com mais equilíbrio, com mais harmonia, né? Com seus ensinos, né? O bom ânimo, ou seja, e a paciência, talvez seja a virtude mais difícil de nós conquistarmos, porque nós queremos resultados imediatos, nós somos pragmáticos demais, somos imediatistas. E muitos resultados de situações que nós não temos controle, não é? Pode demorar, pode até não acontecer nessa encarnação, mas são ensinos que nós vamos levar na continuidade, porque a vida continua, não é? E paciência, ou seja, aí nós precisamos de duas ferramentas. A primeira é a fé, que a fé é confiar, é acreditar, confiar plenamente que as coisas se resolverão, tudo passa, não é? E nesse interregno, nesse meio, nós temos que estar equilibrados e sermos humildes para reconhecer a nossa condição. Se o Cristo era solidário e ele convidou outros a estarem com ele, por que nós não admitirmos e também sermos solidários uns com os outros para que outros sejam solidários conosco? Se nós enfrentarmos as situações negativas uns com os outros, tudo se tornará melhor para nós, não é? Então, o que Emmanuel, nessa leitura, ele está dizendo? Que
É preciso suportar os obstáculos, né? Que irão acontecer, que vão, né? Que é onde há de vir a nossa vida, velando com Cristo. Não foi só para os 3 vigiar, é para nós. Olha quantas situações nós já enfrentamos na vida, não é? Então, é velar com ele, é sintonizar com os seus ensinos, com a sua pedagogia, com o seu amor. Ele não ensinou a revolta, ele ensinou a misericórdia, a compaixão, a compreensão, o entendimento, não é? E nós temos que estar preparados, devido ao nosso padrão evolutivo, né? Então, é preciso estar com ele, velando com ele, né? Então, olha, prossegue Emmanuel. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes. Ele não dá o julgo maior do que a nossa capacidade. Seria injustiça, não é? Ele não seria o Cristo. Por isso que jamais ele faria isso, nem em pensamento, não é? Ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer, olha, o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Então, é um número ainda, um percentual muito pequeno daqueles que estão plenamente despertos. Mas é um escalonamento, é uma proporcionalidade, né, descendente. Mas há muitos que já estão satisfatoriamente, já estão tentando estar despertos. Mas às vezes, principalmente na perda de alguém da família, alguém que a gente ama, determinados acontecimentos, tragédias, que nós ainda não temos a sustentabilidade moral e espiritual para enfrentar com pleno discernimento. Mas temos que tentar aprender isso. Isso nos dará estrutura, fará bem a nós e nós podemos então fazer bem, ajudando o nosso semelhante, né, a enfrentar essas situações. E, então, o que o Cristo também quer dizer, naquele momento tão difícil, né, é que as críticas, né, e as maledicências são os primeiros fatores que abatem o nosso ânimo. Então, diante das dificuldades, nós partimos pelas críticas pejorativas, negativas, inadequadas, imprudentes, não é? O que vai acontecer? As maledicências, quando nós tecemos comentários absurdos sobre as pessoas, julgando-as, esses são os fatores primordiais que abatem a nossa energia positiva, que nos mantém despertos espiritualmente, né? Abatem o nosso ânimo. Ou seja, quando ele diz, o meu jugo é leve, né? É leve, ele está sempre e nunca vai estar, ele vai estar sempre em conformidade com a nossa capacidade de enfrentamento. Deus não é justo, Deus é a justiça. E o Cristo também. Ele é justo, né, em plenitude, não é? Então ele nos ensinou, né, nessa questão do vigiar, o Cristo está nos ensinando, né, que vigiando e orando, de forma aberta, sincera, com interiorização, não é? A não sucumbir ante as tentações, não é? De vez que mais vale chorar, no livro Fonte Viva tem essa colocação aqui, olha, de ver que mais vale chorar sobre os aquilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então, chorar sem nos conduzir para a exasperação, para o desequilíbrio, né? Aquele chorar interno de dor, de sofrimento, mas com compreensão, mais vale a pena chorar assim, não é? Do que sorrir sobre os narcóticos da queda, porque aquele que está sorrindo com a queda do seu semelhante não está percebendo que a sua queda está sendo maior, porque ele não olha para si. Então, quando ele chegar no limite da sua queda, aí vai vir a verdadeira tristeza. A tristeza da queda espiritual. E é essa que é difícil de nós recuperarmos no dia a dia. E essa exige aí muita vigilância. Estar desperto para recuperar e nos acendermos novamente a uma condição relativamente satisfatória para continuarmos a nossa jornada aqui na Terra. Não é? Então, nós continuamos a fazer a nossa reflexão, nós fazemos essa analogia, né? Em qualquer tempo ou situação, o que a gente tem que aprender, né? Somente os homens, olha, de mentalidade, está no livro Os Mensageiros,
É magnífica essa lição. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Então, porque há uma proporcionalidade daquele ou daquelas pessoas que nós estamos em volta, que os seus comentários, as suas atitudes, as suas ações, né, as suas palavras, às vezes não está num padrão de dignidade, de positividade positiva, está negativa. Então nós precisamos esse transformar, essa mudança mental, é para darmos estrutura para interagirmos com isso e sabermos discernir e nos fortalecer interiormente, não é? Então é preciso cultivar o quê? Uma fé integrada com quem? Com o nosso padrão terreno? Não, com o padrão de Jesus, com o padrão do Cristo. É o seu padrão que nos vai dar esse alicerce estável, para não ficarmos oscilando nesse padrão, né? E qual é o padrão do Cristo? O seu padrão é de amor, é de compreensão, é de entendimento, não é? Ele era compassivo, ele não era passivo com os nossos erros, ele era compassivo, porque ele entendia, né, as nossas dificuldades, não é? E amor, o que? E abnegação, porque ele foi capaz de abrir mão, inclusive de si. Ele não fala que doou, o verdadeiro amigo é aquele que doa a sua vida para o outro. Ele não doou a sua vida por nós para nos ensinarmos a nos renovarmos interiormente para isso, né? Então, olha, enquanto aguarda de incumbência que lhe foi cometido. Então prossegue Emmanuel. Olvidando o mandato, né? Esquecendo, né? Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se, né? Pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Porque nós estamos vigiando com ele ou vigiando com ele para satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades? Ele estava vigiando e se elevou ao Pai para fazer a vontade do Pai. Ele não disse, mas que não seja feita a minha vontade e sim a sua, não é? Então, nós estamos aguardando o quê? Ocasiões especiais, ocasiões solenes, grandes celebrações para sintonizar com Cristo? Não. É nos momentos do dia a dia, quando é aí que nós distraímos. Nós ficamos dispersos. Estar disperso é estar em sonolência espiritual. É não estar concentrado, vibrando com ele, para termos um olhar, não é, holístico, não é, diante daquilo que está acontecendo conosco, não é, para os momentos difíceis. Então, velar com Cristo, né, é um poderoso mecanismo, não é, que também está no livro Palavras de Vida Eterna. Velar com Cristo é poderoso mecanismo de vinculação do ser humano com o mundo de vibrações elevadas. Então, velar com ele é alçar, é ascender espiritualmente aos planos maiores. Então, nós vamos vibrar com espíritos elevados. Os espíritos inferiores, esses irmãos que ainda estão perdidos em si mesmos, estão em sonolência espiritual. O que está acontecendo? Eles vão tentar interferir, mas nós estamos vigilantes com o Cristo. Eles não terão acesso, porque a energia deles não é capaz de penetrar psiquicamente nos nossos pensamentos, não é? Aí prossegue Emmanuel. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de 1 hora. Por isso que ele disse, não sois capazes de vigiar comigo 1 hora. Olha, a nossa existência aqui, independente do tempo que nós vivemos, é muito curta, é extremamente passageira. Agora, se nós somos seres imortais, quando que nós vamos vigiar? Quando que nós vamos estar despertos para a nossa trilha evolutiva, né? Então, a preocupação da posse, é o que ele está dizendo, a posse, nós acharmos que estamos limitados ao mundo terreno, que nós possuímos algo de material ou daquilo que não corresponde
no aspecto subjetivo, negativo, que nós não vamos nos elevar para os padrões mais depurados da espiritualidade, isso é passageiro. Agora nós ficamos presos a isso mentalmente e psiquicamente quando desencarnamos, não é? Então a preocupação da posse absorve o quê? As nossas existências. Quantos espíritos que desencarnam permanecem presos, algemados às posses e às paixões humanas, aos desejos, aquilo que o espírito não consegue abrir mão. Então ele não está vigiando, não é? Ele vai permanecer em sonolência espiritual, não é? Então, o tempo, olha, quando fala esquecem-se, né? Está dizendo aqui, olha, o tempo terreno é um valioso empréstimo de Deus, é um empréstimo, porque ninguém sabe a hora do retorno. Pode ser um empréstimo a longo prazo, a médio prazo ou a curto prazo. Então, nós vamos achar que a longo prazo vamos deixar para a última hora? Não é? Aí que está o problema. Para a nossa estrada em ações construtivas. Então, desde o momento que encarnamos e começamos a despertar na juventude, não é? Nas questões éticas, morais, espirituais, naquilo que nós devemos ser corretos nas nossas relações humanas, naquilo que nós começamos a ter o entendimento de amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós já temos que começar a estruturar esse projeto, não é? Então, em ações construtivas. Por isso que essa passagem eu retirei lá do livro, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, chama Construção do Amor. O Cristo, o amor, já está em si, nele, em plenitude. Nós não, nós estamos construindo essa estrutura, essa capacidade de amar com plenitude como ele, não é? Então, olha, é preciso fazer o quê? Suprimir. Suprimir. Não deixar que isso venha a adentrar em nós, não é? É preciso suprimir nossas divergências, extinguindo os pontos de incompreensão. Então, suprimir é não deixar que isso adentre em nós, é deixar fora, não é? Ou seja, os pontos de divergência, né, vai nos levar à incompreensão, e nós não temos que buscar a compreensão, o entendimento, para sabermos avaliar de forma vigilante e criteriosa o que nós estamos fazendo, não é? Então, prossegue Emmanuel. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, ou seja, no retorno, né, os obreiros, distraídos, não é? Choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes, olha, aos ouvidos, não ao ouvido físico, as palavras endereçadas a Pedro: então nem por uma hora pudestes velar comigo? Entendeu? Olha essa situação. São as divergências e as discórdias, não é? Que nos levam a distrairmos, nos levam à distração, não é? Porque elas vão extinguir em nós a nossa capacidade de compreender, não é? Então, em nós, isso está lá no livro Bezerra, Bezerra, Chico e Você. Bezerra é Bezerra de Menezes, não é? Então, nós não podemos deixar que essas convulsões, essas controvérsias externas nos vele a consciência, a nossa capacidade avaliativa. Saber ouvir, ora, os apelos do amigo sublime, confiando, sem hesitação, paz consciencial. Não hesitar é ter a tranquilidade interior da consciência para que o eu saiba avaliar de forma criteriosa, desperta, lúcida. Ter lucidez é estar desperto. Essa é a questão. O ser que está lúcido, ele é prudente nas suas ações, não é? Ele sabe que essas resoluções podem demorar, não é? Então, confiando, né, sem hesitação. Confiar sem hesitação é estar em paz interiormente, não é? Então, ele confia, olha, ele confia em nós, mas para permanecer no Cristo é preciso, olha, ouvir e agir. Então, para ouvir
interiorizar os ensinamentos do Cristo, precisa estar desperto. Estando desperto e avaliando criteriosamente, nós vamos agir em conformidade com os seus ensinos, com a sua pedagogia do amor, não é? Então, quando nós falamos, prossegue Emmanuel aqui, e em verdade, se ainda não podemos, olha, permanecer com Cristo, ao menos umas horas, como pretendermos a divina união para a eternidade? Não é? No Evangelho de João, o verbo que mais tem, principalmente no capítulo 15, aquele que permanecer em mim. Permanecer vinculado ao Espírito Crístico, a esse ser que é o nosso guia, não é? Então, para nós permanecermos dele, é preciso estar desperto nessa condição. Perscrutar, é trazer o que nós estamos ouvindo, as situações que nós estamos enfrentando para dentro e agir com coerência, não é? Então, para nós encerrarmos, nós vamos trazer duas colocações, como sempre a gente faz, para que a gente possa refletir, né? Olha, porque, vou repetir inclusive a frase do final, e, em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo, ou seja, vigiar 100%, qual a nossa média? Pode ser 10, 20%, 30%, outros, né? Mas temos que aumentar esse percentual cada vez mais, não é? Ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Porque somos seres imortais e vamos nos direcionar, quando chegarmos à condição de espíritos puros e crísticos, estaremos na eternidade, não é? Então, é uma pergunta que deixou para nós aqui, para cada um, não é? Como pretendermos a divina união para a eternidade? Então, no livro Libertação, lá nos diz assim, Cristo não brilhou apenas pelo ensino sublimado, resplandeceu na demonstração. Então, olha o que nós falamos, ouvir, ensinar, pela via teórica verbal. Isso ele fez de forma sublimada. Mas mais do que isso, ele foi o único que exemplificou. Ele não ficou nas teorias filosóficas, teológicas, etc, etc, etc. Ele exemplificou de forma concreta na ação com o ser humano, com aqueles que estavam ali com ele, né, naquele momento, e continua agindo em nós para isso. E aí, no livro Fonte Viva, na lição 48, nós trazemos a conclusão aqui para refletirmos. Conservamos em nosso coração enormes potenciais de bondade. Contudo, nossa mente vive empenhada no jogo das formas perecíveis. Então, se agirmos dentro do padrão da bondade, nós vamos entender o que é o amor, a prática do bem. Toda a prática do bem está vinculada às ações úteis, positivas. Agora, se nós estivermos presos e empenhados nesse jogo das formas perecíveis, aquilo que não transcende com o corpo e muito menos vai transcender com o espírito, não vai conosco, nós não estaremos vigilantes. Nós só vamos levar como frutos, como colheita da nossa vigilância, as ações que estiverem em perfeita união, não é? Em perfeita ressonância com os ensinos do Cristo Jesus. Meus irmãos, muito obrigado, fiquem com Deus, um ótimo final de dia, um restante de semana, estamos no meio da semana, com muita paz, com muita harmonia, vigilantes, despertos, cada vez mais vamos aumentar esse padrão, né, de vigilância com Cristo, para podermos caminhar melhor nesse mundo de provas e expiações. Que assim seja.